Boa tarde, como estão as coisas por aí? Tudo bem? Muito bom estarmos juntos, muito bom retomarmos a cada dia nossa cooperação, nossa fraternidade, nossa fé, nosso amor. Que esses exercícios marquem nossos dias, nossas semanas, desse período tão importante de nossas vidas. Que assim seja sempre. Hoje vamos tratar do papel do guia espiritual, consagrado nas diferentes doutrinas espiritualistas, como guias, protetores, anjos de guarda, gurus, encarnados e desencarnados. Como compreender essa questão? Em primeiro lugar, entendemos que a chave que situa o papel dos nossos tutores, digamos assim, está colocado por Jesus na oração do Pai Nosso. Aqui nos convida o Pai Nosso. Pai Nosso, não haja dúvidas, é um gigantesco e profundo caminho à família, convite, um gigantesco e profundo convite à família universal. Ora, se o Pai é nosso, é verdade, nós todos somos irmãos, mas para muito além disso, somos irmãos também de todos os animais, também de todos os vegetais, também de todos os minerais. Nessa Terra, nesse sistema solar, nessa galáxia e em outras, nesse universo e em outros, absolutamente tudo que existe é nosso irmão dentro de uma família universal. Isso por questão de origem, por questão de carne, digamos assim, somos irmãos de tudo. Porque a nossa carne mais profunda é Deus. Nós somos deuses. Há um Deus em nós, em todos nós, e é lá que nós somos irmãos. Da parte essencial. Mas também há uma construção dessa fraternidade, dessa irmandade entre nós. Além de sermos irmãos, como dois seres aqui na Terra cujos corpos vêm do mesmo pai e da mesma mãe, irmãos consanguíneos, além de irmãos por consanguinidade, nós também nos fazemos irmãos. Tanto é assim que há algumas relações com amigos, por exemplo, que são mais irmãos do que os irmãos consanguíneos. Isso é muito comum. Porque para além do biológico, há construção afetiva. E da mesma forma, para além da irmandade substancial, porque nós em substância somos luz, somos deuses, somos amor, todos nós, do átomo ao arcanjo. Para além disso, dessa fraternidade substancial,
há uma fraternidade de conquista, de expansão, que é trazida exatamente pelo serviço, de forma que somos referências uns para os outros, de forma que, como numa manada de animais que você estiver a observar, você saberá que há pais e mães, que há casais, pelo carinho, pela proteção que uns tiverem pelos outros. Não é assim? Pois Jesus disse assim que nós seremos reconhecidos pelo amor que tivemos uns pelos outros, que amemos uns aos outros como Ele nos amou. É o serviço que nos distingue, é o serviço que nos integra afetivamente à família universal. De forma que os maiores cuidam dos menores. Quem efetivamente é maior é quem efetivamente cuida dos menores. Não é bonito isso? Bonito e estimulante porque nos leva a cuidarmos uns dos outros, respeitarmos-nos uns aos outros, acolhermos-nos uns aos outros, orientarmos-nos uns aos outros. Isso ajuda demais a situar o que é o guru, o que é o instrutor, o que é o protetor, o que é o anjo. Em potencial, somos todos gurus, protetores e anjos uns dos outros, a caminho de amarmos-nos uns aos outros como o grande guru, o grande exemplo de amor, nos amou. Que convite maravilhoso, não é? Nessa tarefa, porém, há grandes desafios. Porque há pelo menos dois grandes princípios que expressam o trabalho do protetor, do orientador, do guru, do tutor. Vejam vocês que, num momento de grande lucidez, a própria teologia nos apresenta esse duplo papel do próprio Deus. Estabelece a teologia que Deus é justiça e misericórdia. Duas mãos, duas ferramentas fundamentais do sublime, do inigualável protetor das criaturas universais. Justiça e misericórdia. Pois Freud, ao falar dos papéis a serem exercidos na criação dos filhos, papel em tudo equiparável aos gurus, aos protetores, aos orientadores, há uma função paterna e uma função materna, que de maneira nenhuma excluem o homem e a mulher de exercer o outro papel. E a função paterna seria a da lei, dos limites, da justiça, e o papel materno seria do acolhimento, do colo, da afetividade, da misericórdia. Veja como as coisas se integram, não é verdade? Deus é justiça e misericórdia, pais e mães são amor e limites,
E nós, se quisermos expandir nossa presença na família universal, se quisermos amadurecer e cooperar com o Pai na família universal, precisamos também nos expandir em justiça, em limites, em ética e em fraternidade, em compaixão, em misericórdia. Não são funções ou princípios concorrentes, ao contrário. Pai e mãe cooperam, misericórdia e justiça são ferramentas necessárias uma à outra. Não é possível criar bem filhos ou uma justiça justa da parte de Deus sem misericórdia. Não é possível você colocar limites, trabalhar construção de valores sem amor. E também não existe amor verdadeiro sem justiça e sem limites. São, na verdade, uma grande tarefa, dois princípios complementares. Situada a questão nesses termos, podemos discutir então qual o papel dos guias espirituais na nossa evolução. O que podemos esperar deles? Será que essa prática que temos tido até agora de pedir que resolvam nossos problemas, que nos deem saúde, que nos deem empregos, que nos retirem da solidão, será que esse é o papel dos nossos irmãos maiores? Vejamos o que Emmanuel diz. A pergunta é a 226 desse nosso primoroso livro O Consolador, Emmanuel e Chico Xavier. E a pergunta que é levada a Emmanuel apresenta o seguinte texto: os guias espirituais têm uma parte ativa na tarefa da nossa iluminação espiritual? Iluminação pessoal? Vejamos o que diz Emmanuel. Essa colaboração apenas se verifica, como no caso dos irmãos mais velhos ou dos amigos mais idosos, nas experiências do mundo. Olha aí a família universal. Os amigos mais experientes, os irmãos mais velhos, quando amam, fazem o papel em relação aos irmãos mais novos, aos amigos menos experientes, fazem um papel semelhante aos nossos guias espirituais, mas apenas quando amam. Os mentores do além, continua Emmanuel, poderão apontar-vos os resultados dos seus próprios esforços na Terra, ou então aclarar os ensinos que o homem já recebeu através da misericórdia do Cristo e da benevolência dos seus enviados. Vamos ler de novo. Os mentores do além, nossos protetores, poderão apontar-nos os resultados dos seus próprios esforços na Terra. Apontar o que aqui vamos chegar, o que podemos alcançar com o caminho que nós temos feito. Porque os educadores
cumpre aos educadores fazer isso, expandir o ponto de vista, apresentar aos educandos as consequências possíveis dos seus atos, para que eles pensem no que estão a fazer. Ou então, aclarar os ensinos que o homem já recebeu através da misericórdia do Cristo. Lembrar aos educandos, aos tutelados, tudo que eles já aprenderam, para que não percam esse aprendizado, para que não desprezem o que já aprendeu, repetindo erros, o que é muito ruim. Então isso é papel dos pais, dos chefes amorosos, dos amigos mais experientes, dos irmãos mais velhos. Sempre definidos pela afetividade. Mas em hipótese alguma poderão afastar a alma encarnada do trabalho que lhe compete. Esse é um critério claro. Nenhum educador digno desse nome pode afastar o aluno, o tutelado, o irmão mais novo, daquilo que é a sua parte. Cena clássica, a criança que está com dificuldade para fazer uma lição de casa. O que deve fazer o pai, a mãe, o tio, o irmão mais velho? Dar a resposta para aquele problema, para aquela lição? Isso seria realmente digno do amor? Isso seria propiciador, estimulante ao crescimento da criança? Claro que não. Claro que não. Ele precisa pensar a sua atuação resguardando o dever do seu tutelado de fazer a sua parte. Lendo de novo o que trouxe Emmanuel, em hipótese alguma poderão afastar a alma encarnada do trabalho que lhe compete, na curta permanência das lições do mundo. Primeiro aspecto fundamental. Que dizer de um professor que decifrasse os problemas comuns para os alunos? De um pai, de um avô, de um irmão mais velho? É muito mais fácil fazer isso. Muito mais desafiador é estabelecer um processo de aprendizado, de estímulo, de autonomização, e não de mimo, apego, de dependência. Não é? Além disso, os amigos espirituais não se encontram em estado beatífico. Não se pode confundir um irmão mais velho, um chefe, um tutor, um anjo de guarda, com o Cristo, muito menos com Deus. Suas atividades e deveres são maiores que os vossos. Seus problemas novos são inúmeros. E cada espírito deve buscar em si mesmo a luz necessária à visão acertada do caminho. De forma que essa relação de dependência que é estabelecida, por exemplo, em algumas pessoas com relação ao horóscopo, à astrologia, ou ao I Ching, ou às runas, ou a uma pessoa que tire cartas, o tarô, etc., só mostra a nossa imaturidade. As pessoas que buscam sempre o preto velho na tenda de Umbanda ou no espiritismo
que estabelecem uma relação de dependência com o guru, é um erro tão grande da parte do orientador espiritual quanto do próprio orientando. As atividades e os deveres dos amigos espirituais são maiores que as nossas. Seus problemas novos são inúmeros e cada espírito deve buscar em si mesmo, é tarefa nossa, a luz necessária à visão acertada do caminho. Trabalhai sempre, nos estimula Emmanuel. Essa é a lei para vós outros e para nós, que já nos afastamos do âmbito limitado do círculo carnal. Então, orientados e orientadores têm a tarefa sagrada do trabalho. Esforcemo-nos constantemente. O próprio Jesus, quando curava alguma pessoa, dizia: a tua fé te salvou. Não existe uma cura exclusivamente exterior. Toda cura exige autocura. Buscai o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. A primeira tarefa é sempre nossa, não é? Termina Emmanuel dizendo o seguinte: a palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Mais claro que isso é impossível, não é? E continua: na solução dos nossos problemas, nunca esperemos pelos outros. Porque de pensamento voltado para a fonte de sabedoria e misericórdia que é Deus, não nos faltará em tempo algum a divina inspiração de sua bondade infinita. É frequente que peçamos coisas nas nossas orações. Poucos questionam se nós sabemos o que é efetivamente melhor para nós. Se não somos como crianças que pedem apenas doces no supermercado, que pedem para comer a sobremesa antes do almoço, que pedem para não comer mais feijão com arroz. Fazemos pedidos imaturos porque somos seres imaturos. Por isso, Jesus nos ensina a pedir: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Em conexão com a fonte de todo bem, que é Deus, se e quando alcançarmos essa conexão, teremos a resposta de tudo. Nunca como um presente, uma graça, uma dádiva, mas como um estímulo. Como faz um adulto responsável perante uma criança com dificuldade na lição. Estimula, busca referências, busca outros caminhos, propõe uma pausa, mas nunca tirando da criança, do aluno, do tutelado, o papel principal de condução da sua própria elevação, do seu próprio aprendizado, do seu próprio crescimento. Que esse equilíbrio nos atinja a todos e sempre. Que nós todos, no planeta, do átomo ao arcanjo, do minério ao espírito de luz, guardemos essa certeza de estarmos sempre ao alcance do amor universal. Ninguém nunca está desamparado, ninguém jamais estará só.
mas nos sentiremos mais amparados, nos sentiremos muito mais acolhidos quando fizermos a nossa parte de elevar a nossa vibração com fé e aí sim recebermos as bênçãos de Deus. Ignorante, até blasfema, é a nossa expressão que Deus te abençoe, porque jamais, em momento algum, nos faltou, nos falta ou faltará a bênção de Deus. O que nos faltou, nos falta, e ainda por algum tempo nos faltará, é que nós nos abramos às bênçãos de Deus. O sol brilha sobre todas as casas, jamais escolherá uma para iluminar e outra não. Mas cabe aos seus habitantes abrirem as janelas, afastarem as cortinas e deixar a luz entrar. Que toda a terra, que todos os seres humanos da terra se deixem imbuir, compenetrar desse seu fabuloso protagonismo em sua própria vida. Condição para receber, para acolher, para se abrir ao apoio, ao ensinamento, à cura que Deus permanentemente oferece através de amigos encarnados e desencarnados. Que assim seja. Muito bom. Saudemos agora os amigos que estão conosco nessa live tão interessante. André Santos dando seu boa noite. Enir Cajazeira dando seu graças a Deus. Mônica Silva remetendo a luz aqui gerada a amigos encarnados e desencarnados. E também a vítimas dos desastres, das guerras no mundo. As amigas Enir e Mônica se referindo, se saudando, como é bonita a fraternidade. Mônica também desejando boa noite a todos, assim como Roseli Messias. Seja muito bem-vinda, minha amiga. E Enir Cajazeira também. Nossa saudação a todas as amigas, a todos os amigos. É realmente maravilhoso que nós nos mantenhamos com essa boa vontade para o bem, para a luz, para a fraternidade. Essa seja sempre a nossa religião, a nossa fé. Muito grato pela presença de todos. Convido todos a estarem presentes amanhã, na continuidade dos nossos estudos, e convido também a fazer parte desse trabalho, multiplicando e compartilhando esse vídeo em todas as suas redes sociais, em todas as suas amizades. Paz e bem a todos, graças a Deus, até amanhã.